Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração. E eu tenho feito aqui nas resenhas do canal, pelo menos tenho tentado fazer uma gama de análises que mostre a diversidade da literatura brasileira ou das literaturas brasileiras, né? E até fora do Brasil, enfim, da literatura como um todo. Eu tenho misturado escritores canônicos com escritores pouco conhecidos, escritoras e escritores de outros países, literatura de ficção, de não ficção, teatro, enfim, livro de poesias. E o livro que eu vou trazer hoje, ele acabou chegando às minhas mãos de uma maneira um tanto quanto curiosa e o que me deixou muito feliz, na verdade. Porque o autor desse livro, ele não é um escritor canônico, né? Ele não é um escritor celebridade, que é muito conhecido, mas ele é um escritor que tem uma carreira bastante consolidada já. E eu tive a alegria de conhecer esse escritor num evento de literatura, né? Não sei se eu chamo de um sarau virtual ou de um evento, um encontro de escritores, enfim, é um encontro virtual onde vários escritores e várias escritoras estavam presentes. E eu acabei conhecendo esse autor e ele teve a gentileza e a generosidade de me mandar 3 livros dele, e eu li os 3 livros e agora resolvi resenhar um deles, porque eu acho que é muito importante vocês conhecerem esses autores que estão meio off do circuito canônico da literatura, né? Então o livro se chama O Livro que Não Escrevi, do Anderson Borges Costa, que vai aparecer aqui para vocês e que está aqui, na minha mão. Bom, como eu disse, eu conheci o Anderson Borges Costa num evento literário. O Anderson, ele nasceu em São Paulo, mora em São Paulo, vive em São Paulo, é formado em letras pela Universidade de São Paulo, é professor, coordenador da área de português e literatura de uma escola, dá palestras, é crítico literário, enfim. É um cara que tem a literatura e a língua portuguesa no seu ofício cotidiano em várias frentes, né? Como professor, como crítico e como escritor. E o Anderson, como eu disse, ele gentilmente, generosamente me presenteou com 3 livros dele, 2 romances, Avenida Paulista 22 e Rua Direita, e esse livro que é um livro de contos. E eu resolvi fazer a resenha do livro de contos, né, o livro que não escrevi, porque ele é um livro extremamente curioso. Porque nesse livro o Anderson escreve contos, são contos curtos até, né? São vários contos curtos, na verdade são 32 contos que compõem o livro. E esses contos, eles vão lidar com situações muito prosaicas, com personagens muito factíveis, sabe? São pessoas que a gente consegue encontrar em qualquer lugar, tal, né? Então, assim, são contos que vão revelar o cotidiano de uma maneira muito realista até, né? É de um realismo muito grande. Porém, ele vai trabalhar por baixo dessa camada, podemos dizer assim, de realismo e de condição prosaica dos seus personagens e das situações. Por baixo dessa camada, ele vai trabalhar com uma poética muito profunda
e muito peculiar. E quando eu falo trabalhar, eu falo literalmente trabalhar mesmo. Por quê? Porque não é só na escolha de jogos de palavras que ele trabalha essa poética. Ele se utiliza de figuras de linguagem, ele se utiliza de uma construção narrativa onde a gente consegue enxergar o realismo, o cotidiano, a vida prosaica, só que ao mesmo tempo a gente vai para além. Parece que ele mostra a fachada da vida prosaica e abre uma porta para a gente penetrar essa vida cotidiana e pescar o que existe de mais profundo nela, de mais poético nela. Então esses personagens prosaicos e essas situações cotidianas acabam ganhando uma dimensão única e uma dimensão poética muito forte. Só para vocês terem uma ideia, alguns títulos, né, de contos: O Útero Subdesenvolvido, Carlos o Garoto, Fumaça à Vista, Pranto Sem Lágrimas, Do Sofá, da Sala, do Jardim. Então, a gente consegue perceber o quanto o Anderson consegue traçar nas linhas de cada um desses contos uma poética própria. Tem em alguns momentos que ele chega a rimar linhas, né? Porque os textos são todos escritos em prosa, quer dizer, são narrativas em prosa, mas ele consegue, no meio dessa prosa, fazer surgir uma rima. Então me lembra um pouco a metáfora, né, de um poema do Drummond, né, que é aquele cimento e a flor, né, que insiste em nascer no concreto, né? Então a gente pode pensar que é mais ou menos essa imagem que a gente vê nos contos do Anderson nesse livro. E eu vou ler 2 trechinhos do livro, porque eu quero que vocês entendam o que tem de curioso nesse livro, além de tudo isso que eu já disse. Porque são 32 contos que aparentemente não têm relação nenhuma um com o outro, são contos independentes. Mas eu quero ler 2 trechinhos do livro para depois chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu acho talvez a característica mais marcante desse livro do Anderson. Então eu vou ler 2 trechinhos para você, tá? Para vocês. Vamos lá. Sempre muito ocupado em minha ociosidade eterna, nunca tive tempo para as coisas que realmente importam. Meu dia a dia mecânico me deixa perdido dentro de engrenagens cotidianas, que mantém minha sobrevivência minimamente satisfeita. Falo simplesmente de ações como comer, brincar e dormir. Ah, quanto do meu tempo isso consome. Quisera ter tempo para o que realmente importa. Escrever um livro. Esse é um sonho que nunca realizei. Eu, fantasma da minha fantasia fantástica, olhava com total transparência para o lento branco da página que começava a assumir-se comigo. E, solidária com a descriatividade do escritor que já não era, desaparecendo-se sílaba a sílaba, a página em branco, em um Big Bang ao contrário, chorava uma faísca branca da lágrima que secaria a um só tempo a página, o autor e você, leitor de um livro de contos que nunca chegou a existir. Veja que esse trecho do livro que eu li para vocês faz uma lógica, faz um encadeamento de ideias muito lógico. Só que tem uma coisa. Eu li o primeiro parágrafo do primeiro conto e o último parágrafo do último conto. Ou seja, eu emendei as 2 pontas do livro. E o que eu quis fazer com isso? Mostrar que, apesar de serem contos totalmente separados, os contos parecem que são uma espécie de quebra-cabeça de inúmeras peças
que quando você monta no sentido de termina a leitura do livro, você percebe a imagem mais profunda da vida. É aquela coisa, como se entre as camadas mais superficiais da vida existisse ali um meio de uma poética plena, de uma poética pura, de uma poética essencial. E o curioso é que o primeiro conto do livro chama-se O Livro que Não Escrevi, que dá título à obra como um todo. E o último conto do livro chama-se O Livro que Escrevi. Então percebam que é um jogo narrativo muito curioso e muito diferente e muito interessante esse que o Anderson faz ao nos brindar com esse miolo que é esse mergulho na poética mais essencial da vida. Então vale muito a pena ler O Livro que Não Escrevi, de Anderson Borges Costa. Quem quiser adquirir o livro, ele está à venda na Amazon, na Saraiva, em diversas outras livrarias. É só ir na internet e procurar pelo título, O Livro que Não Escrevi, que vocês vão conseguir encontrar. E quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Anderson, o endereço do site dele está na descrição do vídeo. Então clica lá e conhece um pouco mais do trabalho dele, que vale muito a pena. Tá bom? É isso. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se no canal. Se já se inscreveram no canal, falem para o vizinho, para o amigo, para o parente, enfim, falem para as pessoas que vocês conhecem. Se inscreverem no nosso canal, ajudem a gente a ampliar mais e mais o nosso público, para que a gente possa continuar esse trabalho com a dedicação, com o carinho que a gente quer ter para cada uma de vocês e para cada um de vocês. Tá bom? Valeu, gente. Sexta-feira que vem tem outra resenha. Tchau, tchau.